O cenário político brasileiro pode estar entrando em um dos momentos mais imprevisíveis dos últimos anos, e uma hipótese que até pouco tempo parecia improvável começa a ganhar espaço nos bastidores e nas análises mais atentas: a possibilidade de uma substituição na candidatura presidencial, com Geraldo Alckmin assumindo o lugar de Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa futura. Essa discussão não surge do nada, mas sim de um conjunto de fatores políticos que, somados, indicam um enfraquecimento progressivo da posição de Lula dentro do próprio sistema político, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de articulação e manutenção de alianças estratégicas. Nos últimos meses, o que se observa é um desgaste crescente na relação entre o governo e o Congresso Nacional, algo que historicamente sempre foi um dos pilares de sustentação de qualquer gestão no Brasil, já que, sem base sólida no legislativo, governar se torna uma tarefa extremamente limitada. Esse desgaste se reflete principalmente na perda de apoio de grupos importantes como o Centrão e setores do MDB, que tradicionalmente funcionam como peças-chave na construção de maiorias parlamentares e que agora começam a se reposicionar de forma mais independente. Esse movimento não apenas enfraquece o governo no presente, mas também impacta diretamente a capacidade de construção de uma candidatura competitiva no futuro, porque alianças políticas não se constroem de última hora, mas sim ao longo do tempo, com negociações e concessões. É nesse contexto que o nome de Geraldo Alckmin passa a ser considerado como uma alternativa dentro do próprio campo político que hoje sustenta o governo. Não necessariamente como uma ruptura, mas como uma tentativa de reorganização estratégica diante das dificuldades enfrentadas. Alckmin, que atualmente ocupa a vice-presidência, tem um perfil político diferente, marcado por uma trajetória mais ligada ao centro, com histórico no PSDB e uma imagem que, para alguns setores, pode representar maior capacidade de diálogo com diferentes grupos políticos. Essa característica pode ser vista como uma vantagem em um cenário onde a fragmentação política exige capacidade de negociação constante, especialmente com setores que não se identificam diretamente com posições mais ideológicas. Ao mesmo tempo, essa possível mudança levanta uma série de desafios internos, principalmente dentro da própria base que hoje apoia Lula, já que nem todos os grupos estariam dispostos a aceitar uma transição desse tipo sem resistência. Existe, por exemplo, uma parcela da esquerda que vê Alckmin com desconfiança, devido ao seu histórico político e às posições adotadas ao longo de sua carreira, o que pode dificultar a construção de uma unidade em torno do seu nome. Esse ponto é crucial, porque em um sistema político altamente competitivo, a fragmentação de votos dentro de um mesmo campo pode ser determinante para o resultado final de uma eleição. E é exatamente nesse aspecto que entra a possível candidatura de outros nomes, como Ciro Gomes, que historicamente já se posicionou como uma alternativa dentro do campo progressista, e que poderia atrair parte desse eleitorado caso haja divisão. Esse cenário cria uma equação complexa, onde a tentativa de reorganização pode acabar gerando ainda mais fragmentação, dependendo da forma como for conduzida. Outro elemento importante dessa discussão é o conceito da chamada janela de Overton, que se refere ao conjunto de ideias consideradas aceitáveis dentro do debate público em um determinado momento. Nos últimos anos, o Brasil passou por mudanças significativas nesse espectro político, com a ampliação do espaço para diferentes correntes ideológicas, o que alterou a forma como partidos e lideranças se posicionam. Nesse contexto, uma eventual candidatura de Alckmin poderia representar um movimento de reposicionamento dentro dessa janela, buscando ocupar um espaço mais ao centro, em um esforço para ampliar a base de apoio. Esse tipo de estratégia não é incomum em sistemas políticos polarizados, onde a busca por eleitores moderados pode ser decisiva para a vitória. No entanto, esse movimento também envolve riscos, porque ao tentar ampliar sua base, um candidato pode acabar perdendo apoio em seu núcleo original. Outro ponto relevante é o fator tempo, já que decisões desse tipo precisam ser tomadas dentro de prazos específicos do calendário eleitoral, o que limita o espaço para negociações prolongadas. Quanto mais próximo das eleições, mais difícil se torna construir alianças sólidas, o que aumenta a pressão por definições rápidas.
Além disso, existe a questão do capital político acumulado, já que Lula, independentemente das dificuldades atuais, ainda possui um histórico e uma base de apoio consolidada, o que torna qualquer substituição uma decisão de alto impacto. Por outro lado, o próprio histórico político de Alckmin também traz elementos orados em uma campanha, tanto de forma positiva quanto negativa, dependendo da narrativa adotada. Isso mostra que uma eventual mudança não resolve automaticamente os problemas, mas sim cria um novo conjunto de desafios. Outro aspecto importante é a percepção do eleitor, que muitas vezes reage de forma imprevisível a mudanças desse tipo, especialmente quando envolvem figuras já conhecidas. A forma como essa transição seria comunicada também teria impacto direto na sua aceitação, já que mudanças abruptas podem gerar desconfiança. Além disso, a reação dos adversários políticos seria um fator determinante, já que uma candidatura que inicialmente parece forte pode se tornar alvo de ataques intensos assim que se consolida. Esse é um padrão comum em disputas eleitorais, onde o foco muda rapidamente para quem passa a ser visto como competitivo. Outro ponto que merece atenção é o papel da mídia e das narrativas construídas ao longo do processo, que podem influenciar a percepção pública e moldar o debate. Em um cenário como esse, cada movimento estratégico passa a ter múltiplas interpretações, o que aumenta a complexidade da disputa. Também é importante considerar o impacto regional, especialmente em estados como São Paulo, onde Alckmin possui histórico político relevante e onde o comportamento do eleitorado pode ser decisivo. O chamado voto órfão de eleitores que não se identificam plenamente com nenhum dos polos pode se tornar um fator importante nesse contexto. Ao mesmo tempo, a construção de uma candidatura competitiva exige mais do que base regional, sendo necessário expandir o apoio para outras regiões do país. Outro elemento central é a capacidade de articulação política, que será testada em diferentes níveis, desde negociações partidárias até construção de alianças mais amplas. Tudo isso mostra que a possibilidade de substituição de candidatura não é apenas uma decisão interna, mas sim um movimento que pode redefinir todo o cenário político. E é exatamente por isso que essa hipótese vem sendo analisada com atenção crescente. No final das contas, o que está em jogo não é apenas um nome, mas sim a configuração de forças dentro do sistema político brasileiro. E essa configuração pode determinar não apenas o resultado de uma eleição, mas também os rumos do país nos anos seguintes. Se você quer entender de forma clara e direta o que está acontecendo nos bastidores da política e como essas movimentações podem impactar o futuro do Brasil, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.